Fala, meus amigos reidesistas, aqui quem fala é o Chivita. Hoje eu vou mostrar um pouquinho como que eu faço para cuidar das minhas fazendas. Essa aqui é a minha fazenda principal, sítio cercado. Basicamente ela está configurada neste layout. Basicamente eu tenho todas as máquinas do meu nível desbloqueadas. E eu tenho um processo esquematizado para que cada máquina produza apenas um item, baseado no valor que ela pode tá me dando no mercadinho. Então, nesse momento eu vou recolher todas as produções que estão prontas. Deixei algumas produções sendo preparadas. E o importante é que vocês que têm fazendas de suporte, interessante que vocês façam uma linha de produção se vocês estão focados em pegar moedinhas. Então, eu tenho algumas fazendas de suporte que dão suporte para essa fazenda aqui, que seria a principal. Como o próprio nome diz, fazendas de suporte vão dar suporte para essa aqui. Então, enquanto uma fazenda está produzindo queijo, a outra vai estar produzindo manteiga. Enquanto uma vai estar produzindo nata, a outra vai estar produzindo um outro item, para que a produção das máquinas seja priorizada. Então, vamos colocar aqui. Aqui eu sempre vou estar fazendo suco de cereja. Nível 43 para mim, essa é a melhor configuração. Aqui vai depender muito de quanto eu tenho. Então eu posso fazer o açúcar normal, o açúcar mascavo, mas eu também posso fazer o açúcar refinado. Depende muito como que eu tô de produção. Eu tenho 10 de cada, mais de 10 de cada, então eu vou produzir o que eu tenho menos. Aqui eu sempre vou estar produzindo esse cara aqui, geleia de framboesa. Ela vai demorar 7 horas e vai estar me dando um valorzinho mais ou menos quando eu conseguir juntar 10. Eu sempre tento vender de 10 em 10. Aqui está a minha área de produção aqui de framboesa, eu vou recolher algumas para que eu possa realmente colocar aqui para produzir. Colocando aqui para produzir, ainda vai faltar um pouquinho. Eu sempre completo, porque geralmente coloco para fazer as produções e acabo indo jogar em outras fazendas, nas fazendas de produção. Então esse processo aqui demora mais ou menos uma hora para que eu consiga colocar para produzir em todas as fazendas. As minhas fazendas de produção, elas não de produção e de suporte, elas não estão todas no mesmo nível. Então umas estão no nível 40, outras estão no nível 38, mas é nessa faixa. Não tenho nenhuma que passe do nível 43, que é o meu nível atual. Vamos recolher aqui o algodão. Aqui é interessante que eu sempre, quando eu recolho, antes de eu colocar para produzir algo, com as sementes aqui do silo, eu sempre vou estar colocando novamente para produzir. Geralmente eu tento sempre colocar para produzir o que eu estou usando no momento e o que demora mais para produzir. As outras coisas que são mais rápidas e mais fáceis de achar, eu sempre busco no jornalzinho. Mas como eu tô sem paciência para colocar no jornalzinho, eu vou colocando aqui mais ou menos essa configuração de plantações. Batata eu acho interessante colocar sempre para produzir, porque eu uso bastante e demora bastante para fazer. Beleza, então eu parei nessa máquina aqui, tá colocando todas elas. Faltou espaço, faltou sementes, mas não tem problema. Nessa máquina atualmente não estou produzindo nada. Não tem nada que pro meu nível vale a pena eu vender e que vai me dar um valor bom. O máximo seria esse vestido lilás, vestido violeta, aliás. Porém, 10 vai estar me dando aí 3 mil e poucos. E no momento eu não estou fazendo. Eu sempre deixo pelo menos 10 de cada para que eu possa entregar nos caminhões e navio. Porém, eu não faço nem caminhão e nem navio, porque eu não gosto de fazer. Eu sempre faço pra corrida aqui. Mas, enfim, nesse momento eu não estou fazendo nada. O nosso clã nesse momento se encontra em 11º. A disputa realmente está para nossa equipe, está entre 11º, 10º e 9º. Dificilmente vai conseguir pegar mais que isso, porque tá complicado, bastante, bastantes tarefas que são um pouquinho complicadas de se fazer. Eu poderia colocar essa para fazer, talvez essa. Enfim, vamos ver se eu tenho todos os itens aqui disponíveis. Tá, esse eu registro depois, ok. Beleza, então paramos nessa máquina. Essa máquina não vou estar fazendo nada. Essa máquina eu desbloqueei faz pouco tempo. E eu tenho que ter café, leite e açúcar refinado.
Então vamos pegar um pouquinho de café aqui nas minhas plantações. A dica nas plantações, desse tipo de plantações aqui de colheita, é recolher sempre o total do pé para que ele possa voltar a produzir. Se ele ficar uma lá, igual ali nesse exemplo, um café ali, ele vai acabar não contando o tempo para produzir mais, porque ele ficou ali uma quantia. Então já que eu tô recolhendo os bichos aqui, então eu vou recolher todos que eu puder aqui nesse momento. Leite é o principal, é a base da economia do jogo, para o nível que eu tô e provavelmente para os níveis superiores. Vou estar recolhendo um pouquinho aqui de bacon também. E o processo é esse, eu recolho e já coloco para produzir mais. Mas é foda. Para produzir um pouco mais porque produção parada é complicado. Ainda mais que ele só produz de um em um. Então, aqui eu vou precisar de batata. Nesse momento eu não tenho batata, eu tenho que pegar lá nas minhas vilas de suporte. Provavelmente eu vou fazer isso daqui a pouco. Aqui eu tô produzindo esse, mas eu não tenho nem batata, nem esse outro tipo de queijo que eu coloquei aqui para produzir um. Então aqui eu produzo sempre esse caçarola, que demora 1h42. E quando eu atingo ali uma certa quantidade, eu coloco para produzir a torta de queijo. A torta de queijo, na verdade, eu coloco para produzir quando eu não tenho queijo de vaca. Quando eu não tenho queijo de vaca, eu coloco para produzir esse que eu tenho outro queijo ali. O queijo do outro bicho lá, que eu esqueci o nome. Aqui eu sempre vou estar produzindo o bolo de chocolate, porque no momento é o que me dá bastante dinheiro, ele é rápido de se produzir e os itens não são tão difíceis de fazer. Esse desbloqueou agora pra mim, bolo de maçã, não cheguei a vender 10 pra ver quanto que dá. Porém, ele demora 2h50 e ele vai um item que é um pouquinho complicado de se fazer, que é o mel. Então, eu não faço eles por enquanto para venda. Uma coisa interessante para que quem vai focar em pegar moedas é focar num item só de cada máquina para você poder para você poder vender. Então, nesse caso, eu foco bastante em caçarola ou esse torta de queijo. Não fico fazendo um pouquinho de cada. Faço 10, vendo os 10. Faço 10, vendo 10. Eu tenho sempre um pouquinho de cada para que eu possa, às vezes, doar no clã aqui, ou vender no caminhão ou no barco. A mesma coisa aqui dessa outra máquina aqui do forno de bolos. Coloco para produzir apenas um item que vai me dar mais dinheiro a longo prazo. É interessante que vocês, né, vejam se vale a pena você produzir um item ou outro, em relação principalmente a tempo, quanto tempo que vai demorar para fazer, e em relação aos itens. Eu vejo que o bolo de chocolate são itens fáceis de ser feito para ser produzido o bolo de chocolate. Esse aqui, como eu disse, talvez ele vai pagar um pouco mais, porém ele demora 2h50 e vai o mel. E o mel eu uso para fazer a pipoca com mel quando eu tenho. Então aqui vamos recolher aqui desses bichos aqui, que eu esqueci o nome. Opa, esse aqui eu ganhei esse tempo atrás, bem legal. Esse bicho aqui, ó, a cabra. Exatamente. Engraçado que tem leite de cabra, mas não tem leite de ovelha. Poderia ser, né, esse bicho aqui poderia ser recolhido leite também. Aqui também, meu xodozinho, bem interessante. Eu sei que esse bicho que tá aqui faz parte desses outros bichinhos que estão aqui. Aqui, vou colocar ração para meus cavalos, aproveitar que eu já tô aqui. Interessante que vocês tenham uns bichos, o máximo de bichos que vocês possam, porque os bichos, sempre quando vocês chamam ele, que eles estiverem felizes, opa, eles dão itens para vocês. Aqui eu ainda não tenho um pavão, quero pegar um pavão desses passarinhos, e aqui eu tenho um coelhinho. Viu ali? Recolhi o XP, belezinha. Aqui estão as minhas abelhinhas, que estão colhendo mel, e aqui está sendo produzido mel. Beleza, então, paramos aqui nessa máquina, então produziremos nesta máquina aqui. Sobrou espaço, como daqui a pouco eu já vou dormir, então já coloco para produzir mais itens. Geralmente quando eu vou dormir eu coloco para produzir os itens que demoram mais. Assim quando eu acordo eu tenho mais itens para se fazer. Aqui eu sempre vou estar fazendo o sorvete de chocolate na minha máquina atual. Com o nível atual de especialização na máquina, que está 3 estrelas, ele produz em 2 horas e 7 minutos.
O de sorvete ele paga mais em relação a moedas, porém demora mais tempo para ser produzido. E como vocês podem ver, ele vai morango. Mas eu não faço, eu faço de chocolate. Tentar diversificar nas máquinas para que vocês não usem os mesmos ingredientes em todas as máquinas. Digamos, aqui eu uso muito queijo. Tenho 3 máquinas que precisam de queijo para ser produzido, então eu tenho que produzir bastante. Nesse caso aqui, eu produzo bastante sorvetes de chocolate e bolo de chocolate. Eles vão bastante cacau, então seria interessante diversificar em relação a esse item para vocês não ficarem gastando apenas um tipo de item. Eu poderia estar fazendo picolé de cereja, ele dá bastante dinheiro e é fácil de fazer, mas eu não, no momento eu não estou fazendo, porque ele demora um pouquinho mais para fazer. Aqui eu faço basicamente essas 2 pizzas aqui, tanto a pizza normal e a pizza de queijo. Elas demoram 12 minutos para ser feita, então eu vou colocar aqui para produzir. Aqui a pipoca com manteiga, eu faço elas até eu juntar mel para fazer a pipoca com mel. E depois que eu faço essa parte de colheita, sempre coloco para produzir aqui as iscas de peixe e depois as redes. O que eu faço aqui, pessoal? Eu produzo bastante redes de pesca, coloco para colocar não, coloco para elas aqui nas áreas de pesca. Claro que elas vão demorar mais para conseguir coletar os peixes, porém eles dão 3 peixes por rede. E enquanto eu estou fazendo redes aqui para colocar aqui nas áreas de pesca, eu estou produzindo iscas. Enquanto isso eu vou juntando as iscas para quando eu recolher todas essas redes, eu poder usar as iscas. Daí eu vou gastar as iscas, enquanto eu gasto as iscas, eu faço mais redes. Um processo mais ou menos assim. Então, clico em configuração. Então, aqui estão praticamente as minhas contas de suporte. Então, todas essas aqui são as minhas contas de suporte. Vamos entrar aqui numa para vocês darem uma olhadinha em uma das minhas contas de suporte. Vamos entrar aqui nessa conta número 1. E, basicamente, eu vou entrando assim em todas as contas e colocando para produzir. Produzindo os itens que vão dar suporte para minha conta principal. Sobretudo é interessante você ter as contas suporte, porque você consegue pegar bastante itens aqui de melhoria, de expansão, e você consegue passar para a tua vila principal. Nesse caso aqui já tinha sido vendido, mas geralmente consigo pegar alguns itens aqui. E na minha vila principal, às vezes eu não consigo comprar esses itens, então eu vou passando o que eu consigo comprar nas vilas de suporte para as vilas, para minha vila principal. Sempre giro aqui todos os itens de expansão, praticamente itens de melhoria, eu passo para minha conta principal. O foco principal é na conta principal. Obviamente eu melhorei um pouquinho aqui o silo e o celeiro, para que não fique tão dependente, mas é mínima, porque o foco principal é a vila principal. Então, basicamente é assim. Então, aqui eu peguei o queijo e vou produzir mais queijo, porque praticamente é assim que funciona as vilas de suporte. Cada vila de suporte vai estar produzindo um item para mim, que seja diferente entre eles, mas que vai, a longo prazo, me ajudar, correto? Então aqui eu já recolhi uns leites e vou colocar para fazer mais queijo. Nessa vila eu só produzo queijo, em uma outra vila eu só vou produzir nata, numa outra vila eu só vou produzir manteiga. Então eu tenho algumas vilas. Aqui, vamos recolher aqui essas galinhas aqui, porque eu tô fazendo essa missão de alimentar os bichos. Então vou pegar aqui rapidinho. Esse vídeo até que ficou um pouquinho longo, mas não faz mal. Então aqui, mais ou menos assim. Tem uma galinha aqui. Belezinha. Se dá tempo, 15 horas, perfeito. Então, deixa eu sair daqui. Recolher aqui as sojas. Aqui, como eu tô meio corridinho, não consegui colocar mais soja pra fazer. Vamos ver se eu consigo comprar soja
num mercadinho aqui, de forma rapidinha, para que eu possa realmente colocar as produções ali. Bem, não consegui, mas vou colocar aqui uma. Aqui eu preciso de trigo. Já vou recolher esses milhos aqui. Beleza, então vou colocar aqui rações de galinha. Uma ração de porco, por que não? E mais rações de galinha. Então, basicamente é isso. Então, o que eu faço? O que eu faria no caso? Digamos, eu colocaria aqui para vender. Coloco pelo preço base mesmo, não tem problema. E vou colocando os itens de suporte para minha vila principal. Então, colocando aqui os itens de suporte, que eu vou passar para minha vila principal, conforme o que eu estiver precisando. Aqui, isso aqui, beleza. Então, lá na minha vila principal eu tava precisando dessa nata. Então eu vou colocando aqui e faço isso em todas. Eu saio aqui, volto para minha conta principal e entro aqui e compro dela. Basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado e fiquem no aguardo para mais vídeos.